Baruch Hashem, Shalom, sou o evangelista Felipe Cunha, estou aqui para fazer mais um vídeo. Quero falar um pouco sobre pecado nesta oportunidade. Quero deixar um tema, um texto, livro das Lamentações, profeta Jeremias, autor, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como no momento sem que mãos lhe tocassem. Pois bem, é interessante que existem dois termos que eu queria ressaltar aqui nessa passagem. Porque maior é a iniquidade. O termo iniquidade ali é avon, que é a palavra que se traduz também em pecado na Antiga Aliança. E outro termo está na palavra pecado, que é o pecado, no termo hebraico é rata. Existem dois termos ali. Porque maior é a iniquidade da filha do meu povo, maior é o pecado, né? Esse termo é avon, do meu povo do que o pecado de Sodoma. Essa palavra pecado, ela quer dizer no original a palavra ratá, que as duas palavras podem ser traduzidas por pecado. Mas o que me chama a atenção é que a palavra iniquidade que está na tua Bíblia, algumas Bíblias, maldade, avon significa um pecado consciente. Um pecado é uma maldade, um erro consciente. Já a palavra ratá é um pecado, vamos dizer assim, sem tanto conhecimento como a palavra avon. Por que eu digo isso? Porque Sodoma era um país pagão e ali não havia pregação do evangelho. Por isso o termo para o pecado de Sodoma é o termo ratá. E o termo para Israel, o termo ali é avon. O que Jeremias está tentando nos ensinar é que Israel ele tinha instrução, ele tinha lei, tinha os mandamentos, tinha os profetas, e mesmo assim estava cometendo pecados, cometendo transgressões gravíssimas diante de Deus. E ali o profeta está dizendo que Israel cometeu erros piores que Sodoma. Yeshua, quando esteve aqui na terra, em Mateus capítulo 11, versículo 20, ele faz uma narração contra Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Porque a felicidade foi a cidade onde Jesus mais ensinou a palavra e que menos se arrependeram. Quanto mais você conhece a palavra e você não abandona o pecado, esse pecado é avon. É um pecado consciente. É um pecado que você sabe que é errado. É um pecado que você já foi instruído que você tem que abandonar. Um dos pecados, por exemplo, que a igreja comete que não é apenas ratá, é avon. Por exemplo, o divórcio. As pessoas sabem que o divórcio é errado e se divorciam. É uma maldade muito grave, é um pecado muito grave, é uma iniquidade, é uma transgressão, é consciente, é um pecado consciente. Você sabe que é errado matar, você mata. Esse pecado aí não é ratá. Esse pecado aí já é avon, uma maldade muito grande. Então, Israel passou por aquele transtorno todo que ele passou por ter cometido pecados que ele sabia que era errado. E nesses últimos dias, pouco nós ouvimos falar contra o pecado. O pecado tem sido o motivo da destruição da igreja. A igreja está no escuro, infelizmente. A maior parte não tem conhecimento de Deus e precisam se arrepender. O que nós precisamos fazer é pregar o arrependimento para a salvação da alma. Uma coisa eu te garanto:
As pessoas no nosso Brasil não são mais inocentes, estão pecando, a maior parte delas, com consciência, estão cometendo o Avon. E aí eu te faço uma pergunta: se Israel não foi poupado sendo uma nação eleita, um povo escolhido, será que esta geração será poupada da ira de Deus? O julgamento do Senhor é justo e ele não tem filho predileto. Ele corrige aquele que ele ama. É claro que, se for como filho pródigo, voltar arrependido, ele concede o perdão, mas as marcas ficam na nossa vida. Então abandone o pecado. Eu sou o evangelista Felipe Cunha, falando sobre 2 termos na antiga aliança, que é Avon e Ratá. As 2 palavras são pecados. Um pecado consciente, que eu já tive conhecimento, já fui instruído, e eu estou bem ciente que aquilo é errado, e pratico conscientemente, sabendo que estou ferindo a moral de Deus, a santidade de Deus. E outro é um pecado de um povo que nunca ouviu a palavra de Deus. E se a Bíblia diz que nós estamos piores que Sodoma e Gomorra, é algo para se pensar, para se analisar e para se corrigir.